Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer uma reflexão sobre o livro de Jonas. É um grande profeta do Antigo Testamento. Me chamo Castro Neto. Estou falando aqui do canal do YouTube Falando de Deus, que é um canal que sempre a gente vai trazer reflexões sobre a nossa Bíblia, o que o Senhor Deus deixou, a nossa Constituição, para a gente seguir aqui na Terra. E todo cristão, seja ele evangélico, católico ou de outras denominações que creem em Cristo, ele tem que se pautar na Bíblia. A Bíblia ela tem que ser uma referência na vida de um cristão, é uma bússola, é uma Constituição, é a lei maior. É daqui que é um manual de vida do ser humano. Então a gente deve ter o respeito, a gente tem que ter a reverência, a gente tem que pedir a Deus discernimento do que Ele quis passar para a humanidade com a palavra, com a Bíblia Sagrada. O que Ele realmente quis. A gente tem que pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, discernimento, inteligência para interpretar e extrair da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, o que o Senhor realmente quis que a humanidade ainda nos dias de hoje tivesse noção do que o Senhor queria nos falar. Então a Bíblia ela vem com esse sentido. E hoje a gente vai falar de Jonas, certo? Vou ler aqui a palavra do capítulo 1. A gente vai falar o apanhado geral do livro, que são 4 capítulos. Mas a gente vai falar agora, eu vou fazer a leitura só para a gente se nortear do capítulo 1, tá bom? Jonas, o chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, pois a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus, foi para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que o navio ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente, como se nada tivesse acontecido. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque e clame o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, morramos, de morrer. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? E Jonas responde: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus, porque ele
lhes havia contado. Jonas falou para os marinheiros. Então os marinheiros lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto, pois o mar ia se tornando cada vez mais violento, tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram a Deus e disseram, os homens marinheiros clamaram a Deus e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe morrer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, está fazendo o que é do teu agrado, deixando o mar violento, no caso, por causa de Jonas. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, meus irmãos, a leitura do capítulo 1 é um pouco longa, né? Peço desculpa, mas é necessário ler para entender o contexto, certo? Então, esse livro de Jonas, ele foi até um livro contestado por pessoas que eram inimigos dos cristãos no século II, século III. Dizer que era um absurdo esse livro ser verdade, que não era para estar na Bíblia. Como é que os cristãos acreditavam no livro de Jonas, né? Esse livro de Jonas, a gente tem uma visão dele, assim, quando a gente é criança, que a gente conhece a história, é uma história bem conhecida, né? O homem que desobedeceu a Deus e foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois o peixe vomitou ele, né? E as pessoas acham que pode ser uma lenda, um mito, né? Algo, uma parábola explicativa, só para explicar que a gente deve estar na presença do Senhor e não fugir. Então, quando nós somos crianças, a gente acha que o livro fala de Jonas, só de Jonas. Mas a gente pode observar que o livro fala do caráter de Deus. A gente vê no capítulo 4, quando vai se encerrando, que o livro fala da raiva de Jonas, da mágoa que Jonas tinha pelos assírios, né? E Jonas sabia que Deus ia perdoar os ninivitas. Por isso que ele não queria ir pregar lá, porque ele tinha raiva, ele odiava os ninivitas. Então ele sabia: Senhor, tu vai perdoar, não quero não. Para que eu vou lá se o Senhor vai perdoar eles? E o Senhor não vai destruir, porque quando o Senhor, Deus, manda ele ir, o Senhor Deus dá uma ordem que vai destruir Nínive dentro de 40 dias. E aí, quando ele, por ser profeta, fosse pregar em Nínive, o povo ia escutar, ia se converter, e Deus ia ter misericórdia e ia perdoar. E ele não queria isso. A verdade é que Jonas odiava, tinha raiva dos ninivitas, dos assírios. Por quê? Porque ele viu o povo sofrendo. O povo israelita, o povo judeu sofrendo na mão desse povo. Era um povo cruel, um povo mau. Então ele viu tudo aquilo. E ele disse: eu vou pregar, só vai perdoar, então para que eu vou? Entendeu? Então o livro, ele vai se desenrolando nesse cenário, certo? Eu fiz algumas anotações aqui para a gente refletir, né, sobre o livro de Jonas, né? Algumas pessoas, até mesmo cristãos, acham que o livro é
é um mito, é uma história, é uma parábola, né? É uma lenda. E mesmo que sendo isso, os cristãos que nem acreditam que esse livro, assim, pela situação do livro, porque o livro vai dizer, né, que Jonas foi engolido pelo grande peixe, passou 3 dias e 3 noites, foi vomitado pelo peixe, que no capítulo 3 Jonas vai se deitar, nasce uma planta do dia para a noite, aí vem um verme matar a planta, no outro dia essa planta seca, e aí o pessoal não acredita nisso, o pessoal acha que é impossível. Como é impossível isso acontecer? Então a pessoa que fala isso, ela não crê em Deus, ou se crê, ela está com problema, ela está com problema em não acreditar. Se alguém acredita que Deus criou tudo em 7 dias, o que está lá escrito em Gênesis é verdade, que para Deus isso é plenamente possível, eu creio nisso. A gente até, por ser humano, uma visão pequena, carnal, mundana, a gente acha impossível Deus criar o dia, mas Deus é Deus, Deus criou tudo. Deus, ele não existe um tempo antes e depois, não, ele é isso, não existe nada antes e depois dele, não. Ele é que criou tudo, ele criou o tempo, ele criou as pessoas, criou os animais, criou tudo. Então Deus, ele é o Criador, tudo é depois dele, ele já existia. A criação foi criada por Deus. Então, se você crê nisso, por que você não crê que uma planta pode crescer da noite para o dia? Pode sim. Existem milagres acontecendo neste momento. Existem pessoas sendo curadas de doenças que médicos dizem que não tinha mais cura. Eu acredito que ainda hoje existem pessoas que são curadas, que têm nascido deficientes e o seu cura, volta a andar. Eu creio que alguém ainda pode ser cego e ser curado. Uma presença extraordinária de Deus na vida dessa pessoa, de uma vida de muita oração, muita busca perto de Deus, os milagres acontecem. Eu creio nisso. É muito difícil, porque realmente a gente está vivendo tempos que nós somos incrédulos, de incredulidade, de maldade, de pouco amor, de nem estar presente, buscando a presença de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra. Eu falo isso para vocês, eu sinto isso também, porque hoje existe um mundo dentro do celular, dentro do computador, que tira o foco das coisas importantes de Deus. Você tem seu trabalho, você tem seus relacionamentos, sua socialização. Isso vai afastando a gente de Deus. Existem as doenças que estão acontecendo hoje, de depressão, de ansiedade, doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, que fazem as pessoas terem problemas no seu dia a dia, em todos os âmbitos, no âmbito laboral, no âmbito relacional, de casamento, de filhos, de trabalho, até mesmo com o nosso Deus, nosso Criador. Então a gente tem que atentar, buscar, porque quem dá o refrigério da nossa alma, do que nós pensamos, da nossa cabeça, do nosso pensamento, é Deus. Meus irmãos, é Deus. A gente tem que focar nele, 24 horas por dia. Estar deitado, Senhor, obrigado por eu estar aqui, Senhor, obrigado por acontecer isso, Senhor, obrigado pelo meu casamento, obrigado pelos meus filhos, Senhor, cuida da minha família, cuida do meu trabalho, Senhor, restaura a paz no meu ambiente de trabalho, entendeu? Você tem que clamar isso, você tem que clamar para a presença de Deus no nosso país, no nosso povo, na política, porque a política é imunda, é suja, nosso país está se tornando um país violento, está se tornando um país criminoso, as pessoas não querem mais ter a presença de Deus, entendeu? As pessoas estão cruéis, iníquas, então a gente tem que buscar isso. E esse livro de Jonas, ele vem falar sobre o caráter de Deus, ele vem falar que Deus, ele é um Deus misericordioso, que é um Deus perdoador, que é um Deus de bondade. A gente aqui é mau, o ser humano aqui não presta, o ser humano
é uma criação perfeita de Deus. Mas devido ao pecado, devido a gente muitas vezes querer ser Deus, ixi, meu irmão, e o que tem de pessoas que acham que tem um Deus, que é Deus, que acham que tem um Deus dentro dele, não. Acha que ele é Deus. Tem pessoas que se acham Deus aqui no nosso país, no mundo todo, mas falando aqui do nosso Brasil, tem pessoas que acham que são Deus. E o Senhor, quando pegar de jeito, as pessoas soberbas, a queda é grande. Saibam disso, viu? Saibam que as pessoas que perseguem, as pessoas que maltratam, as pessoas que tentam prejudicar os colegas, o seu Deus está vendo, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Por isso que nós temos que pedir misericórdia, porque nós também somos falhos. Mas tem pessoas que, além de ser falhas igual a nós, são perseguidoras, são cruéis, que querem ver as pessoas se darem mal, quebrar a cara, adoecerem, morrerem. Tem gente que é assim. Satanás usa as pessoas que não têm a presença de Deus para fazer o mal aos seus pares, aos seus colegas, aos seus parentes. Então, a gente tem que atentar para isso, entendeu? E aí, voltando aqui para o contexto, Jonas, o livro de Jonas, o pessoal acha que não é verdade, que aquilo não aconteceu, mas o próprio Jesus Cristo fala no Evangelho de Mateus. Deixa eu anotar aqui para dizer para vocês. Jesus citou Jonas em Mateus 12, também ele citou em Mateus 16, e no final de Mateus, Jesus fala sobre o arrependimento dos ninivitas pela pregação de Jonas e a conversão deles. Então, o pessoal diz que é um livro que está ali só pela questão dos acontecimentos que estão lá, mas que é um livro que não era para estar na Bíblia, né? Mas era para estar na Bíblia sim. O profeta Jonas existiu, tem achados, fragmentos que Jonas existiu, e o próprio Jesus, ele fala em algumas partes que o livro de Jonas, que Jonas existiu, que Jonas foi um profeta real. Então, se Jesus fala isso, por que nós vamos duvidar disso? Entendeu? Também o pessoal fala que o capítulo 2, que está lá no livro de Jonas, ele é um salmo. O pessoal, como é que pode falar tudo aquilo e tá com um salmo no capítulo 2? Que esse salmo é justamente uma oração que Jonas vai fazer a Deus. É impossível o Jonas orar por um salmo? Não, pessoal. O salmo já existia, os salmos eram salmos de Davi. Entendeu? E Jonas, naquela aflição, dentro do grande peixe, daquela criatura marinha, ele clamou a Deus pelo salmo. E era normal no templo, na época de Jonas, durante as cerimônias religiosas, tinha a piedade religiosa judaica. E aí ele poderia, e era o que? Cantar os salmos de Davi. E por que ele não poderia orar aquele salmo no momento de aflição? Não tem sentido dizer que aquele salmo não poderia estar lá. Poderia estar lá sim, porque Jonas era judeu, era profeta, era conhecedor da palavra, era conhecedor dos profetas anteriores a ele. Ele sabia declamar os salmos, coisas que até nós, hoje, se perguntar a gente, o Salmo 91, mas não sabe o que está lá. O Salmo 23, sabe que é algum pastor, mas sabe os versículos que tem lá, os 6 a 8 versículos que tem lá, não sabe. Sabe que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas as outras partes, será que sabe? Ele livra você da morte, que ele vai te fazer triunfar perante teus inimigos, que ele vai te fazer descansar em pastos verdejantes. Entendeu? E aí, tem que saber, nem que não saiba declamar todo, mas tem que saber o que está lá, certo? Que a importância do salmo é isso. São livros de devoção e adoração a Deus. E Deus pode tudo, Deus livra tudo. Quantas guerras Israel ganhou pela presença de Deus, não pelo braço do homem. Pelo braço dos israelitas eles teriam sido derrotados. Muitos povos eram mais fortes do que eles, mas como o Senhor Deus que lutava por eles saíam vencedores.
Então é isso. Então, no capítulo 2, fala sobre isso. Entendeu? Então o capítulo 2 pode sim ser um salmo e está dentro do livro de Jonas, porque ele fez isso, ele orou dentro do grande peixe. E aí, a gente tem que acreditar que o livro é verdadeiro. O profeta Jonas, ele é filho de Amitai, ele existiu, entendeu? Então, assim, qual o problema de ele expressar um salmo e o salmo está lá? Não tem problema. Jonas era judeu, né? No templo, eu escrevi aqui que eu fui estudar, usava o salmo de Davi para expressar piedade religiosa. E Jonas conhecia os salmos. E tem indícios, né, que Jonas era um profeta real. Em 2º livro de Reis, capítulo 14, eu anotei aqui para a gente comentar, do verso 23 ao versículo 25, Jonas anunciou que Israel haveria de se libertar da Síria, iria ampliar seus territórios. Jonas, em Reis. Isso aconteceu no reinado de Jeroboão II. Realmente aconteceu. Existem documentos, fragmentos que atestam a existência de Jonas. O próprio Jesus, eu anotei aqui, se refere a Jonas com a história de Jonas. Foi real quando ele afirma, Jesus afirma, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu ficarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra, se referindo na sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, se Jesus Cristo falou de Jonas, como que Jonas não é real? Como alguns estudiosos dizem que Jonas não existiu, existiu e a história é real. Quando você diz que a história não é real, é porque você não crê em Deus. Você acha impossível, é um problema entre você e Deus. Mas se você crê que Deus criou tudo, então não é problema um peixe engolir um homem. Eu penso assim na minha cabeça limitada, né, que eu tenho, que por que um peixe não poderia ter pego o Jonas e ter botado ele num compartimento onde que o peixe não ficasse dentro d'água, ficasse na água, mais uma parte na superfície, e ele pudesse respirar? É impossível isso? Eu creio que Deus querendo, Deus criava uma bolha de ar e ele ficaria lá, não se afogaria, não morreria, entendeu? Então, para Deus nada é impossível, pessoal, pense nisso. Para Deus. Outra situação aqui que eu pesquisei, que Jesus fala, os ninivitas julgarão contra a geração que Jesus testemunhou e que não se arrependeram. Ou seja, os ninivitas, pessoas maus, vão testemunhar contra pessoas que eram povo de Deus, que Jesus pregou e eles não acreditaram. Daí Jesus falando mais uma vez sobre Jonas. Como é que Jonas não existiu? Outra fala de Jesus, ele diz, aqui está quem é maior que Jonas. Como é que Jesus vai fazer uma comparação que ele é maior que Jonas se Jonas não existisse? Então, pessoal, o profeta Jonas existiu. Jonas era filho de Amitai, profeta antigo, no tempo de Amós, de Oséias, próximo a Eliseu. E detalhe, Jonas ele tem uma particularidade, que Jonas foi o único profeta que Deus ordenou ele ir pregar para um povo pagão, um povo estrangeiro, os ninivitas. Nínive era uma das principais capitais da Síria. E aí eles não eram cristãos, eram pagãos, eram politeístas. Então Jonas foi lá pregar para um povo pagão no estrangeiro. Tá ok? Que não era um povo israelita, não era um povo judeu. Sendo que os outros profetas, o Senhor colocavam ele para testificar em Jerusalém e Judá, no Reino do Norte e no Reino do Sul, era ali. Todos os profetas eram para pregar em Israel, mas Jonas tem essa característica. Ele é o único pregador dos conhecidos na Bíblia que foi pregar e testificar da palavra de Deus em Nínive, certo? Jonas era temente a Deus, só que ele lutava com a raiva que ele tinha contra os assírios de Nínive, porque no tempo da escravidão, que Deus começou a castigar o povo de Israel pela idolatria, pela desobediência, e mandou os assírios, mandou vários povos babilônicos, caldeus,
né, os assírios, os, os persas. E aí, o que é que acontece? Ele viu muitas pessoas serem mortas, cortar a língua, imagina situações horríveis, de tortura, de maltratos dos povos cristãos, dos povos judeus, né, no caso, que era o povo escolhido por Deus. E aí ele viu muita maldade e ele não gostava daquele povo, tinha raiva, não vou dizer que tinha ódio, mas não gostava, certo? Então os israelitas sofreram nas mãos dos assírios, eles eram cruéis, e Jonas achava que eles deveriam ser castigados. Realmente, né, nós também, no lugar de Jonas, nós também teríamos esse sentimento. E o livro de Jonas, ele não é a figura principal do livro. A gente tem que deixar aqui bem relatado, bem explicado, que a figura principal do livro de Jonas é Deus, é o caráter, porque Deus está falando do caráter perdoador dele, quando ele salva os ninivitas e confrontando Jonas. Falando para ele: Jonas, mas e aí? Tu queria que eu destruísse o povo? Se tu teve misericórdia dessa planta, que nasceu e um dia no outro morreu, tu não criou, não fez nada por ela. E por que aquele povo de Nínive eu não posso fazer alguma coisa por ele, que se foi eu que criei eles? Então, pessoal, Deus não é um Deus só de um povo, não é um Deus local. Tudo bem que Deus tinha uma preferência maior pelos hebreus, pelos judeus, pelos israelitas, né? Que é o povo que ele amava, assim, que ele tinha um amor assim, diferenciado, mas os outros povos também amados por Deus, os orientais, né? Os americanos, os chineses, os africanos, são povos amados por Deus. Deus era Deus, é Deus de todos os povos. Então não tinha por que ele não perdoar os indivíduos. Se ele quisesse perdoar, poderia e pode. Entenda isso, Deus é misericordioso, certo? Então, o que tem de principal naquele livro é o caráter de Deus, perdoador, benigno, bondoso, certo? E tudo nesse mundo obedece a Deus. O que Deus mandar vai acontecer, certo? Por exemplo, a gente pode ver no livro que os ninivitas obedeceram a Deus e se converteram. A árvore obedece a Deus, nasceu e morreu, mandou o verme. O verme obedece a Deus. Só que quem não quer obedecer a Deus, geralmente somos nós na atualidade. Os seres humanos de hoje não querem obedecer a Deus. E deixando bem claro que nós cristãos temos a obrigação de obedecer a Deus. E a gente, às vezes, desobedece a Deus até mais de quem está fora do cristianismo. Tem pessoas que, mesmo sem buscar a presença de Deus, sem estar na igreja, sem estar orando, mas tem um caráter de bondade no coração que está fazendo o que Deus quer, entendeu? Que teme a Deus. E nós cristãos, que sabe do amor de Jesus Cristo, que sabe do amor de Deus por nós, a gente não quer obedecer. E por isso a gente não obedecer, a gente vai sofrer consequências do pecado. Dentro do contexto do livro, Deus coloca grande tempestade naquele barco, que eu acredito que aquele barco nem foi tão longe, porque os marinheiros viam a terra e queriam voltar para salvar a vida de Jonas. Você vê que ali Deus estava castigando o navio e a tripulação por causa de Jonas, certo? Ou seja, você quando está no pecado, que está dormindo, espiritualmente igual Jonas, está lá no livro, você não traz consequências só para você, você traz consequências para as pessoas que estão ao teu lado. Tenha certeza disso, você influencia pessoas a cometer a mesma transgressão que você está cometendo. Então a gente tem que buscar ser correto perante a Deus, justo. A gente não consegue ser 100%, mas a gente consegue lutar para ter uma vida mais justa possível que a gente conseguir, certo? Quero deixar bem claro isso,
nessa nossa reflexão, nessa nossa conversa. E aí, o livro de Jonas, ele é um convite à oração, né? À fé, a buscar Deus, a estar na presença dele, a não se desviar de Deus. Porque Jonas clama do ventre do peixe, da grande criatura, e Deus ouve. Os marinheiros clamam também a Deus, depois que sabem da existência do Deus Criador, porque quando eles perguntam a Jonas, de onde é que você é? Aí Jonas vai se explicar. Ele diz, eu sou hebreu, sou temente ao Senhor Deus, Criador dos céus, que fez o céu, o mar e a terra. Ora, não é muita incoerência não, vamos lá. Como é que ele serve e teme a Deus que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, e ele vai fugir de Deus no mar? Se Deus criou o mar, ele seria muito inocente de achar que Deus não ia pegar ele no mar, ia pegar ele no vulcão, ia pegar ele sobrevoando o céu. É loucura dele, loucura, inocência. Os próprios marinheiros, que talvez, segundo estudiosos, eram os fenícios, que eles eram bem acostumados às grandes navegações, às embarcações, eles, logo que viram, como é que tu teme a Deus, que fez o mar e vem se esconder no mar? E aí eles temeram a Deus e clamaram ao Deus. Inclusive até, para você ver, Jonas sabia que era culpado daquilo e pediu para os marinheiros jogar mar. Os marinheiros tiveram misericórdia. Você está vendo? Às vezes o não crente tem misericórdia de ti e te ajuda no momento de dificuldade e quer te ajudar. E às vezes aqui dentro, assim, do âmbito da igreja, dos irmãos, por que os irmãos não ajudam uns aos outros? Por que fazem picuinha? Por que ligam para cargos? Pessoal, muito bom trabalhar na igreja, quem tem a oportunidade de ter um projeto, de ter um ministério que Deus levanta, glória a Deus por isso. Mas não ajudar o irmão, sabe? Eu não vou dizer pra você ser besta pro irmão, porque tem situações que, venhamos e convenhamos, mas tem irmãos que precisam, às vezes não é nem de dinheiro financeiramente, que geralmente é finança, o povo sofre na finança. Mas às vezes a pessoa quer só um conselho, quer só uma conversa, quer só uma atenção, quer uma palavra branda para acalmar o coração. Aí o irmão vem cheio de maldade, de veneno na língua e bota fogo numa situação que era para orientar aquele irmão a não fazer aquilo. Então, essa palavra do livro de Jonas é isso, pessoal. É esse convite a buscar Deus, entendeu? Muitas vezes, o que a gente acha? A gente acha que, Deus não perdoa aquele pessoa não, que ele é mau, ela é injusta, ela é cruel. Nós temos essa mania, Deus perdoa a todos, a quem Ele quiser. Mesmo uma pessoa sendo mal, fez um monte de maldade, mas se o Senhor quiser perdoar, o Senhor vai perdoar, entendeu? Então, saiba que a gente deve orar pelas pessoas que a gente fica com mágoa. Igual Jonas, ele tinha mágoa dos ninivitas, dos assírios. Então, quando alguém faz alguma safadeza com você, alguma maldade, alguma crueldade, ore a Deus pela vida dela. Busque a presença de Deus e clame e ore pelo teu inimigo. Isso é um tapa na cara de Satanás. Porque Satanás quer que você se ire, que você fique magoado, que você se chateie, que tire você do sério, e realmente às vezes até tira. Mas o Senhor vem, abranda, acalma, tudo volta ao seu lugar, porque o Senhor é Deus. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, pelo amor dele, pelo sangue derramado, com muita dor, com muito sofrimento, que foi o pecado de toda a humanidade. Ele comprou a nossa alma, a nossa salvação, para a gente voltar para o céu, que um dia a gente possa ver Jesus Cristo, que a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Ninguém sabe quando, a hora, mas ele vai voltar. E se a nossa geração não estiver aqui, que pode ser que aconteça isso, mas a gente vai dormir o sono, e no grande dia do julgamento, a gente vai precisar da misericórdia de Jesus Cristo, que Ele possa, nesse momento, ter misericórdia de você, de mim, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos patrões,
dos nossos líderes espirituais dentro das igrejas, que às vezes brincam com a vida das ovelhas, dos servos, das pessoas. A mão do Senhor vai pesar. Não tenho dúvida. Na minha vida e na sua. O que a gente fizer de errado, a gente vai pagar. Então a gente tem que sempre pedir misericórdia. A gente tem que se jogar aos pés do Senhor. Saber que nós não somos nada, que o ser humano é frágil. Que só basta vir outra pandemia, pessoal. Só basta vir outra pandemia para devastar a humanidade. E milhões e milhares de pessoas vão ser ceifadas, as vidas. Então Deus manda tudo, Deus sabe tudo, Deus protege quem que Ele quer, Deus dá livramento a quem Ele quer. Agora saiba que se você está com maldade e iniquidade, muitas vezes você vai ter a mão pesando de Deus na tua vida, mas não é isso que Ele quer. Deus não se agrada da morte de uma pessoa ruim. Deus se entristece, porque Deus quer a conversão, Deus quer que a pessoa busque a face adorada dEle, busque a presença, busque o Espírito Santo. É isso que a gente está tentando fazer aqui nesse canal Falando de Deus. É isso que eu estou tentando nessa reflexão que estamos fazendo. É isso. Eu estou pregando aqui porque tem gente que nem vai à igreja, mas está lá no celular. Se você por acaso caiu porventura nesse vídeo, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê discernimento. Para de brincar com Deus, não foge da presença dEle, entendeu? Cria teus filhos temente a Deus, porque eles vão ter prosperidade, eles vão ser abençoados, vão ter bons casamentos, vão ter uma vida com paz. Porque você vê que no livro de Jonas, quando os marinheiros eles tentam salvar Jonas e não conseguem, a turbulência está lá, porque às vezes você está próximo, muito próximo de alguém que está numa vida pesadíssima no pecado e traz consequências que você está no lado daquela pessoa. Então você tem que orar sempre pelas pessoas que estão ao seu lado, porque tem pessoas que são inconsequentes, então tem pessoas que ficam fazendo loucura com Deus, brincando, entendeu? Então você tem que buscar orar pelas pessoas que estão ao seu lado, todo mundo, no trabalho, principalmente também trabalho. Sempre deixa quem bem trabalha, porque quem bem trabalha é o local que você passa mais tempo depois da sua família, na escola, na faculdade. É um tempo que você passa. Então tenha cuidado com essas pessoas, tenha cuidado com as palavras que você fala perto dessas pessoas. Orem por elas, dê conselhos a elas, entendeu? Fale de Jesus, fale de Deus, fale do Espírito Santo, porque você é luz. O Senhor vai estar contigo onde você estiver, não tenha dúvida. Tenha serenidade ao falar, brandura, seja pacificador, não jogue nem na fogueira. Às vezes é melhor você ficar calado, porque a própria palavra de Deus diz que quando você, até um tolo, quando se cala, passa por inteligente. Ou seja, você não é um tolo, mas um tolo pode ser passado por inteligente. Então tenha sabedoria, busque isso. E quando, voltando ao contexto, e quando os marinheiros jogam Jonas no mar, mas não queriam, eles tinham piedade de Jonas. Mas como disse, oh Deus, é tu que queres isso, que é por causa do Senhor que está acontecendo isso no navio, vamos jogar. Não nos torne culpado pelo sangue de Jonas, né? O sangue inocente. E aí, quando ele joga, o mar se acalma. Ou seja, tem paz. Quando você sai de perto de pessoas que estão no pecado, existe paz. A própria pessoa que está fugindo de Deus, a presença de Deus, que está muito pecando, quando ela para o pecado e faz o que o Senhor manda, vem paz, vem santidade, vem prosperidade, vem amor, vem tudo de bom, pessoal. Deus deixou a terra para nós vivermos em delícias. O melhor da terra é para ser dado ao ser humano, mas o ser humano é egoísta, quer tudo só para ele. O melhor da terra, o profeta Isaías fala, no capítulo 1, acho que é 19 e 20, se eu não me engano, que se você contender com Deus, conversar com Deus, voltar para Deus, você vai colher o melhor dessa terra, você e todos ao teu lado, teus filhos, teus parentes, teus amigos. Busque Deus, entendeu? É isso.
E aí, falei já do caráter de Deus, né? Que Deus é perdoador, que Jonas existiu, que o livro de Jonas não é um livro, uma lenda, um folclore, um mito, uma parábola, não. É um livro que realmente existiu, né? Então, a gente fica o questionamento: nós somos iguais a Jonas ou igual a Deus? Na realidade, eu penso no meu íntimo, no meu coração, que nós somos mais iguais a Jonas do que igual a Deus, porque a gente ia dizer assim, ó: pá, tô sofrendo aí, esses políticos estão fazendo o povo sofrer, mas eles vão pagar, o Senhor vai bater forte. Quando você orar, meu irmão, para as pessoas que fazem mal a você, direto ou indiretamente, em qualquer âmbito, âmbito nacional, estadual, municipal, laboral, sentimental, ore para que Deus tenha misericórdia das pessoas, as pessoas que estão fazendo maldade. A nossa luta não é contra essa pessoa, é o espírito que faz ela fazer maldade com você, é o espírito de Satanás, é os demônios que perturbam essas pessoas, tá certo? Então saibam que Jesus Cristo está ali para nos salvar, para nos perdoar. Deus está no céu andando, com certeza lá, muitas vezes sentando no seu trono e vendo o que a humanidade está fazendo. E a gente sabe que aqui no nosso país, o Brasil, tem muita gente má, muitas pessoas más, mas vamos orar por elas, que Deus melhore e dobre o coração delas, porque Ele não dobrou o coração dos ninivitas e fez eles se converter. Vamos orar pela conversão dessas pessoas, vamos nós também se converter, porque quando eu falo isso aqui, eu também estou buscando a minha conversão. A conversão ela é diária. Às vezes um crente se batiza nas águas e acha que está salvo ali. Não é assim não. A salvação é uma busca diária, é uma luta. Porque você pode cair a qualquer momento, mas o Senhor Deus, Ele vai cuidar de você. Você vai cair, mas Ele vai te levantar. Cair é do homem, mas o levantar e te segurar é de Deus. Clama por Jesus: Senhor, segura a minha mão, me ensina a caminhar no caminho correto, me dá justiça, me faz ser justo, me faz ser decente. Entendeu? Não precisa a gente estar mentindo, não precisa a gente estar só mentindo. A gente tem que buscar essa presença, porque essa presença ela traz paz. Entendeu? Às vezes você está atribulado. Eu estou aqui falando para vocês, mas eu me atribulo. Tem situações que eu me atribulo. Tem situações que eu me atribulo em casa. Tem situações que eu fico atribulado no meu trabalho. Tem situações que a gente vê dentro da igreja, a gente fica atribulado. Mas não sai da sua igreja, meu irmão, porque você notou algo de errado. Vá à igreja, ao templo que você vai, católico, evangélico, a sua igreja, vá. Não vá pelas pessoas. Vá para cultuar o Senhor Deus. Vá para cultuar o Senhor Jesus Cristo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Se alguém está fazendo algo errado, brigando com alguém, vai para cultuar o teu Deus, vai para adorar o teu Deus, dobra o teu joelho, se prostra ao teu Deus, entendeu? Às vezes a gente fica pedindo a Deus dinheiro, saúde, prosperidade, coisas boas que Deus tem para dar a nós. A gente fala isso, mas Deus tem para dar a nós. É só a gente também buscar, não ser louco, sair gastando desenfreadamente, fazendo dívida. Porque a pessoa que teme a Deus não é para estar dando calote em empresas de cartão, credora, não, pessoal. O crente, o cristão, o católico praticante, apostólico, praticante, ele é para ter uma vida digna com Deus. Não é para estar dando golpe em cartão, comprar e não pagar. Não é para estar dando golpe no irmão, pedindo cartão e não pagar. Não é para estar enganando as pessoas na empresa. Não é para estar forjando doença. Entendeu? Não é para estar querendo passar rasteira nos outros para tomar o cargo de liderança. É isso não, pessoal. Não é isso. Entendeu? Deus sabe de todas as coisas. Você deve pedir perdão a Ele e buscar ser o mais íntegro possível. Porque, como eu falei, hoje a gente vive ansioso. Mas a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, ou a Timóteo, não lembro agora, me falhou aqui, mas nessas cartas está dizendo que não andeis ansiosos.
Porque no tempo de Paulo, lá atrás, o apóstolo Paulo, já existia ansiedade. Só que hoje nós estamos vivendo um problema grande de ansiedade e depressão. As pessoas estão tirando suas próprias vidas. Entendeu? Então, meu irmão, se você está escutando minha palavra aqui, creia, tema ao Senhor Deus e tu serás salvo. Não faz besteira com a tua casa, não faz besteira com a tua vida, com o teu tempo que Deus te deu, o teu corpo. Tu é amado. Se até os teus pais te abandonaram, o seu Deus não te abandona. A palavra de Deus fala isso no Salmo de Davi. Entendeu? Acho que é no capítulo 50. Fala isso. Que você, se todos te abandonarem, o seu Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus não te abandona. É só tu buscar a face adorada deles. O Espírito Santo está ao teu lado, com um gemidios inexprimível, falando a Deus por ti. O Senhor não faz isso com ele é um pecador. O Senhor tem pena, Senhor. Senhor, não deixa que aconteça isso com ele. Então, lembra-te, meu irmão, minha irmã, que tu tem um Deus que te ama. Se tu tá pensando em fazer loucura na tua vida, volta para Jesus. Jesus restaura. Não procura amor de pessoas, não. Procura amor deles. Eles te amam verdadeiramente. A gente é que deve amar eles também. Amar Deus, amar Jesus Cristo, amar o Espírito Santo. Essa santidade trina que te ama, que quer teu bem. Volta para eles. Procura a tua igreja, vai à missa, vai ao culto. Vai aonde você se sente bem, onde vão falar a palavra de Deus. Onde você vê que tem a palavra de Deus, esteja presente lá, entendeu? Vai em orações, entendeu? Tenha uma vida piedosa perante a Deus, jejum. O Senhor Deus, ele sabe tudo que tu merece. Por isso, quando a gente pede dinheiro a Deus, a gente tem que ter até um certo cuidado, porque às vezes o dinheiro afasta nós de Deus. Na tua oração, se tu, Senhor, me dá muito dinheiro, me dá isso, mas tu vai esquecer de Deus, o seu Deus não vai te dar. E eu até oro que ele não te dê nem a você nem a mim. Se for para a gente ser rico, milionário e sair da presença de Deus e perder a nossa salvação, que o Senhor jogue longe dinheiro, que o Senhor dê só o necessário. A gente só precisa daquilo para viver. Entendeu? Eu quero estar bem com Deus. Eu quero estar bem com meus filhos. Quero estar bem com a minha esposa, com meus parentes, com pessoas do trabalho. Às vezes tem pessoas do trabalho que querem te perseguir. Ama essas pessoas, meu irmão. Ora por cada um, principalmente aqueles que procuram confusão contigo, que procuram problemas contigo. O teu líder maior, o teu gestor, ora pela vida dele. O Senhor vai trabalhar. Não se preocupa não, que essa perseguição que ele está fazendo aí, logo logo ele vai cair, certo? Deus vai passar a rasteira nele, não para matar, não para machucar, mas ele vai perder essa autoridade que ele tem. Porque muitas vezes essas autoridades, elas chegam ao poder permitido por Deus, justamente para a gente pagar as nossas iniquidades, as nossas transgressões perante a Deus. Às vezes o povo sofre através dos governantes, das autoridades, para pagar o que faz com Deus. Deus permite. Aí vocês estão brincando. A Bíblia está cheia de exemplos, desde do povo hebreu, no tempo de Faraó, até o final da Bíblia. É lenhada no povo. Por quê? Porque se afasta dos caminhos. Quer ter prosperidade, meu irmão. Quer ter alegria. Que prosperidade não é só dinheiro, não. Prosperidade é ter paz, ter saúde, ver teus filhos, teus netos, teus bisnetos terem prosperidade, serem felizes, casaram bem. Deus, ele livra. Deus põe a mão neles e não deixa nenhum mal chegar. Toda seta maligna de Satanás que for lançada na tua vida e dos teus parentes, o Senhor quebra. Às vezes, meu irmão e minha irmã, eu costumo dizer isso, que eu escutei um pastor falando um dia, e é verdade. O Senhor Deus, muitas vezes, ele não tem compromisso com as pessoas que não estão nem aí para ele. Não tem compromisso, não. Por que ele vai ter compromisso com pessoas más? Mas muitas vezes, olha o que acontece. Essas pessoas más têm uma mãe, tem um pai, tem uma avó, um avô, uma esposa, tem um esposo que ora
de joelho dobrado, diariamente, incansavelmente clamando pela vida dessa pessoa mal, essa pessoa má. E sabe o que é que Deus faz? Deus diz assim: rapaz, não tenho compromisso contigo, porque tu não presta, tu é uma pessoa ruim, mas a tua mãe é minha serva querida, teu pai é meu servo querido, e por amor a ele eu ponho a mão e te seguro. É por isso que muitas vezes você ainda não morreu, é por isso muitas vezes que você ainda está aí sofrendo as consequências do pecado, às vezes até passando sem sofrer consequências, porque tem um escudo poderoso que é amado por Deus, que é um parente teu que ora por ti. Então, busca a presença. Eu peço a Deus que, se você escutou esse vídeo aí, que você possa se sentir tocado e buscar a presença de Deus. Vai à tua igreja aí, procura um pastor, um líder espiritual, entrega a tua vida a Jesus, aceita Senhor Jesus como teu único e verdadeiro Senhor e Salvador da tua vida, para que um dia tu possa viver na presença dele, na eternidade. Fazer uma pequena oração de agradecimento por essa palavra. Se alguém quiser aceitar Jesus, voltar para os caminhos de Jesus, pode colocar aí nos comentários que escutou o vídeo, escutou essa reflexão e o Senhor falou contigo através do vídeo, do canal Falando de Deus, né? E aí você coloca: eu vou me sentir muito feliz. Para mim não tem dinheiro que pague, certo? Se você colocar aí nos comentários que aceitou a Jesus ou que vai retornar aos caminhos do Senhor e vai procurar uma igreja, vai ter uma vida pacífica, uma vida de paz, eu vou ficar muito feliz e vou agradecer a Jesus pela tua alma, pela tua vida, tá certo? Senhor meu Deus, eu quero agradecer por esta pequena reflexão. Faça essa oração em agradecimento, Senhor Deus Todo-Poderoso. Te agradeço, Jesus Cristo, por estar presente na vida das pessoas, de toda a humanidade, principalmente quem está escutando esse vídeo agora. E, Senhor, muito obrigado que teu Espírito Santo esteja ao nosso lado. E eu te peço, Senhor Deus, que essa pessoa que quer aceitar Jesus, ela possa repetir comigo agora essas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados até este momento. Eu te peço, Senhor, que me dê força para que, se eu cair, me levante, que eu possa viver na tua palavra, teu caminho, que o Senhor possa apagar todas as minhas transgressões. Escreve, Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida e não deixa mais eu cair, Senhor. Me guarda. E se você, meu irmão, está afastado, repita comigo: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu te conheço, Senhor Jesus. Eu escuto tua palavra. Eu vou voltar aos teus caminhos, Senhor. Apaga as minhas transgressões, meus pecados. E eu te aceito, Senhor, como eu te aceitei um dia lá atrás. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. E, Senhor Deus, Pai eterno, toma de conta de todo o Brasil, Senhor. Que o Senhor Deus possa cuidar dos brasileiros. Senhor, toca nesses políticos poderosos que estão no poder, que estão fazendo o povo sofrer. Guarda, Senhor, todas as pessoas humildes que estão sofrendo opressões, depressão, ansiedade. Eu falo isso até porque o Senhor sabe que eu tenho as minhas ansiedades. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa curar as tribulações que as pessoas sofrem, as perseguições, que em momento de raiva o Senhor possa perdoar algumas palavras ditas, em momentos de alta pressão. E é isso, Senhor Deus. Espírito Santo, guia, dá discernimento, afasta do mal, chora por nós, nos orienta perante a Deus e perante a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Espírito Santo de Deus, seja o nosso Consolador, nos guia na terra, nos ensina a orar, e assim a gente se despede, tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe. Vou buscar aqui logo trazer outros vídeos.
Sei que estou em falta, né? Deveria fazer mais, mas por circunstâncias que às vezes a gente passa, a gente acaba não fazendo vídeo, né? Mas Deus levantou isso no meu coração, de fazer essas reflexões. Tá aí na internet. Não quero saber quem vai escutar. Até quero, né? Eu digo assim, eu não me importo. Me importo. Mas assim, não é o foco principal eu me importar com você. O foco principal do canal Falando de Deus é que essa palavra que Deus me tocou para falar para você, toque você. Que você volte para Deus, volte para Jesus, volte para os caminhos do Senhor. Não faça loucura com a sua vida. Se você estava pensando, saiba que o seu Deus é contigo. Não temas, creia somente. A palavra de Deus diz isso. O Senhor te cuida, o Senhor te guarda. Então, paz do Senhor, a paz de Deus na tua vida. Que o Senhor possa mudar o teu cenário. Que o Senhor possa mudar a tua história. Que tu possa fazer diferente. Que onde as pessoas não gostavam de ti, agora elas vão te admirar. Tu vai ser luz onde tu pisar. A palavra de Deus diz que tu é luz onde tu pisar no teu caminho. Onde tu pisar teus pés, vai estar lá. Que você é luz. O Salmo 105 diz isso. A palavra de Deus também traz luz para ti. Para o teu caminho é lâmpada para os teus pés. Então busca isso. Busca honestidade, busca paz, busca caráter. Busca esse Deus maravilhoso que quer estar contigo, tá certo? Tu é amado, você é queridinho de Deus, você é queridinho de Jesus Cristo. As pessoas estão te maltratando, não tem problema não, ora por elas. Elas vão parar de te maltratar e vão cuidar de ti. O Senhor faz inimigos te abençoarem. O Senhor Deus, presta atenção, o Senhor Deus usa inimigos, entre aspas, Deus te abençoar, porque o Senhor é contigo, tá certo? Então, se cuide, boa semana, Deus abençoe, e logo vou estar trazendo outras palavras, reflexões, pra gente comentar aqui, tá bom? Bom dia, e que o Senhor Deus faça resplandecer o olhar dele sobre a tua vida, que ele te guarde, te proteja, te dê a paz que excede todo o entendimento, e que nenhum mal se aproxime da tua tenda, da tua casa, dos teus filhos, do teu marido, do teu casamento, do teu trabalho. E se chegar, o Senhor vai repreender em nome de Jesus Cristo tudo que for de maldade na tua vida, das pessoas que você ama. Eu falei, o Senhor não tem compromisso com pessoas que não querem Ele, mas se você está clamando pelos seus parentes, eles vão ser abençoados, vão ser honrados, vão ter prosperidade financeira, intelectual, sentimental, religiosa perante a Deus. Clama, não desiste das pessoas que estão ao teu lado. Ora por elas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.